Podem começar. Muito boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo. Quero registrar minha alegria por estar participando desse evento com amigos e pessoas que eu admiro tanto, e num tema que é tão caro para mim também, que é o tema que eu estou estudando, sob orientação do meu querido orientador que está presente aqui também, professor Fábio Roberto Dávila. É o tema, enfim, do meu doutoramento, é um tema muito caro, eu sei, para a nossa Helena Regina Lobo da Costa, que está presente aqui também, e o Guilherme Brenner Lucchesi, também presente, para falar dos aspectos processuais penais relacionados ao bis in idem entre direito penal e direito administrativo. A gente vai poupar as maiores formalidades, até por conta do tempo curto e sermos em 4, né, para podermos aí centralizar mais no conteúdo. Então, já de início, eu quero agradecer imensamente a presença, o aceite do convite muito gentil da professora Helena Regina Lobo da Costa, e passar a palavra para que tenha 10 minutos de exposição, e aí, na sequência, a gente passa a palavra para os demais palestrantes. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Marion, muitíssimo pelo convite, agradeço a Escola Superior de Advocacia. Quero também aproveitar e cumprimentar o professor Guilherme Brenner Lucchesi, professor Fábio Dávila, grandes professores, grandes amigos. O Fábio, não vou nem contar há quanto tempo a gente se conhece, né, Fábio, para não ficar aqui entregando a idade. Professora Marion também admiro muito, sempre ouço muito falar de como é querida pelos alunos e tem publicações também muito relevantes na nossa área. Então, para mim, é uma felicidade não só estar virtualmente ao lado de vocês hoje, mas também de falar de um tema pelo qual eu sou absolutamente apaixonada e que ocupa os meus pensamentos há tanto tempo, né? Eu sempre achei muito interessante essa área da relação entre o direito penal e o direito administrativo. E, inclusive, eu cheguei a trabalhar isso desde a época do meu doutoramento, em que eu estudei os crimes ambientais, e uma das ideias era usar mais o direito administrativo sancionador e menos o direito penal. Então, quando eu comecei a estudar essas questões, sobretudo no direito estrangeiro, eu comecei a ver que a maioria dos países escolhia ou um ou outro ramo do direito para tratar uma determinada conduta. Ao passo que no Brasil, a gente sempre teve essa ideia de que as instâncias são independentes. E isso sempre foi passado para a gente como se fosse um dogma, um princípio. E a gente nunca ia muito a fundo nas aulas, nos textos. E eu comecei a ficar muito incomodada com essa questão, né? Por que só no Brasil é assim? E o que me incomodava muito é ver o potencial punitivo para o bem e para o mal do direito administrativo sancionador um pouco descontrolado, né? Então, nós penalistas temos toda uma preocupação em limitar o direito penal, em estabelecer princípios, institutos, conceitos, um esquema dogmático de aplicação, ao passo que no âmbito do direito administrativo parece que as coisas vão um pouco com menos limite. Claro que sempre existe ali um limite de legalidade formal, mas todas as nossas outras amarras penais, em geral, não se aplicam para esse âmbito. E também não havia uma preocupação de sobreposição entre a esfera penal e a esfera administrativa. Então, por conta disso, eu decidi, lá nos idos de 2010, 2011, em estudar, decidi estudar essa temática e acabei fazendo a minha tese de livre docência sobre ela. Então, o que a gente percebe? Que hoje em dia a finalidade da sanção administrativa é muito próxima da finalidade da pena criminal. Então, em ambos os casos, a gente trabalha com ideias de repressão, retribuição / prevenção. Então, a ideia é sempre que a pena ou a sanção são aplicados como um mal ao seu destinatário, e esse mal tem como finalidade prevenir novas práticas, seja do próprio destinatário, seja de forma geral. Então, as finalidades efetivamente são muito próximas. A natureza das sanções aplicáveis também. Com exceção, evidentemente,
da pena privativa de liberdade, que só pode ser aplicada pelo direito penal, e da prestação de serviço à comunidade, que também só pode ser aplicada pelo direito penal, e, a meu ver, também é uma pena que recai sobre o corpo do condenado, né? E por isso é preciso manter, digamos assim, essa reserva do direito penal. Mas a realidade é que o nosso sistema hoje acaba trabalhando muito com as penas restritivas de direito, sobretudo nos crimes que não são praticados com violência ou grave ameaça, né? Então, até 4 anos, nós temos a possibilidade de substituição, observados os demais requisitos legais. E agora, com o acordo de não persecução penal, isso vai ficar ainda mais patente, né? Então, essa ideia que a gente tem no imaginário, no inconsciente coletivo, de que o direito penal trabalha muito com pena privativa de liberdade, ela é válida para alguns crimes mais específicos, mas não é válida, sobretudo, para essa gama de crimes que poderiam ser tratados pela via administrativa como uma alternativa à via penal. Então, dentro desses limites, a gente também vê uma coincidência muito grande com relação ao que o direito penal pode fazer e o direito administrativo pode fazer. Qual é o problema de se aplicar sanções e penas com relação ao mesmo fato, face ao mesmo destinatário? Se a gente tem respostas estatais muito semelhantes, com finalidades muito semelhantes, me parece que não é possível justificar, sobretudo à luz do princípio da proporcionalidade, a aplicação dessas sanções de forma cumulada. E, de fato, quando a gente vai examinar essas questões, sobretudo na jurisprudência internacional, e aí eu estou me referindo não só à jurisprudência internacional estrito sensu, mas também dos tribunais comunitários, ou seja, do âmbito da União Europeia, sobretudo, a gente percebe que existe uma preocupação desses tribunais em não se pautarem apenas pelo etiquetamento que o ordenamento dá. Então, se o Estado chama aquilo de direito penal, ou de direito administrativo, ou de direito disciplinar, não importa. O que a gente precisa ver é qual é a essência desse direito. E olhando a essência desse direito, eles acabam estabelecendo alguns requisitos para se caracterizar o que é um direito sancionatório, e a gente percebe que esses requisitos acabam se caracterizando no direito brasileiro, tanto para o direito penal quanto para o direito administrativo sancionador. Então, quando a gente soma todas essas questões e as passa pelo crivo do princípio da proporcionalidade, o que a gente percebe é que, ao aplicar sanções cumuladas em razão do mesmo fato, sob o mesmo fundamento jurídico, ao mesmo destinatário, o Estado acaba por violar esse princípio da proporcionalidade, porque ele vai além daquilo que é necessário e suficiente para a retribuição e para a prevenção de um determinado fato, usando etiquetas diferentes. Por isso que eu tenho defendido o desenvolvimento de uma política sancionadora integrada. Então, em vez de a gente falar só de política criminal, pensar em uma política sancionadora que integre tanto o direito penal quanto as ferramentas de um direito administrativo sancionador. Eu também tenho uma firme convicção de que o direito administrativo sancionador precisa ganhar uma roupagem muito mais firme em termos de garantia de princípios, não por se tratar do mesmo fenômeno que é o direito penal, porque eu não compactuo, não compartilho dessa ideia, mas por se tratar de um direito que restringe direitos fundamentais. Então, qualquer área do direito que vá restringir de forma tão gravosa direitos fundamentais tem que sofrer limitações muito claras, muito rigorosas, para proteger o destinatário dessa relativização de direitos fundamentais. Mas, então, em razão disso, nós precisamos estabelecer barreiras muito claras, e, a meu ver, uma dessas barreiras é exatamente não permitir a sobreposição e estabelecer
uma medida do necessário e do suficiente, que são os critérios que o nosso legislador trouxe ali no artigo 59 do Código Penal, para a resposta àquele fato e prevenção de possíveis outros fatos relacionados. Então, diante disso, a gente tem, sobretudo, duas grandes propostas que aparecem também na legislação estrangeira, que são as propostas da Espanha, Alemanha, Portugal, que vão trabalhar com uma ideia de verificar sujeito, identidade de sujeitos, identidade de fatos, identidade de fundamento jurídico. Então, quando existe essas três identidades, eu estou diante desse bis in idem, e nesse caso eu vou aplicar, em regra, aquilo que se ajusta melhor àquele caso concreto. Em geral, eu vou ter, quando existe a possibilidade de aplicação de duas normativas, isso puxa para a área penal, porque nesses ordenamentos o juiz criminal tem a possibilidade de também aplicar a sanção administrativa se ao final do processo se entender que o que havia, na verdade, era um ilícito administrativo. E a gente tem um sistema italiano, que é um pouquinho mais confuso no que se refere à sua aplicação, porque trabalha com um critério um pouco mais fluido que a ideia de princípio da especialidade, né? Ou seja, trabalhando aí com um dos critérios de identificação de concurso de normas, e com base nele vai definir, então, desde o princípio, o que deve ser aplicado. Me parece que o sistema espanhol, alemão, português tem uma aplicação mais, não vou dizer nem simples, mas mais escrutinável. É uma coisa que a gente consegue verificar de forma mais clara na prática e tem funcionado muito bem, né? A Espanha trabalha com isso há muito tempo, identificando o bis in idem entre os dois ramos do ordenamento. Me parece que é possível dar boas respostas. Agora, diante disso, eu fiz aqui um panorama, claro, muito rápido, a gente ainda tem muitas questões em aberto, especialmente as processuais. Então, como é que fica uma questão de perícia? Como é que fica a prova produzida num âmbito se, durante o procedimento, eu tenho uma decisão no sentido de que, na verdade, a infração é de outra natureza, então eu comecei um processo administrativo, como é que fica? E se eu já tiver a aplicação de uma sanção e depois tiver a modificação, apliquei uma sanção administrativa, mudei para penal, será que eu posso fazer um desconto? Ou se foi o contrário, começou um processo penal e depois de uma parte do cumprimento da pena eu tenho, sei lá, em sede de revisão, um reconhecimento de que ali não havia crime, mas só uma infração administrativa. Então, são muitas as perguntas ainda em aberto. Mas me parece que é um sistema, o sistema que vincula as duas esferas, que nos fornece dois caminhos que, para mim, são caminhos muito seguros. O primeiro é de pensar respostas de forma mais global. Não dá para a gente continuar pensando só na caixa, dentro da caixa do direito penal, em uma sociedade tão complexa como a atual. Então, pensar em uma política sancionadora integrada faz muito mais sentido, é muito mais harmônica com a sociedade complexa na qual nós vivemos. E, em segundo lugar, eu elimino uma série de disparidades sérias que a gente vem observando na aplicação dessa ideia de independência entre as instâncias, né? São várias as questões de absolve numa esfera, condena na outra, como é que pode isso acontecer? Esses problemas ficam resolvidos e a gente os troca por problemas muito menores e muito mais fáceis de se justificar dentro de um sistema, que são aqueles relacionados a questões concursais. Então, enfim, de forma muito, muito rápida, até porque eu quero muito ouvi-los, acho que essas eram as minhas observações sobre o tema, agradecendo mais uma vez pelo convite. Muito obrigada, professora Helena, sempre muito bom te ouvir. E agora, de pronto, já passo a palavra para o meu querido orientador, tenho muita honra de tê-lo aqui, mesmo que virtualmente,
professor Fábio Roberto Dávila, sempre muito gentil em aceitar os convites, também sempre aprendo muito ouvindo. Então vamos lá, professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Primeiro, a minha alegria, né, em poder participar e poder encontrar virtualmente pessoas a quem quero tanto bem, né, amigos tão queridos e a quem também tanto admiro. Não é? A Marion, de um certo modo, eu consigo, por meio desse encontro, saber o que anda fazendo na quarentena. Né? Como orientador, eu tenho o dever de supervisionar meus trabalhos e a quarentena acaba sendo um problema. Então, a gente sabe, pelo menos, que ela está ocupada com o tema da tese. É um bom começo. Né? Guilherme, meu querido amigo, né, que nos encontramos com frequência, aliás, tínhamos por hábito nos encontrarem com frequência em Curitiba, agora, lamentavelmente, distanciados em função desse tempo tão estranho e tão difícil, né, e tão duro que todos nós estamos passando. É um prazer encontrá-lo. E a minha querida amiga, né, de Alemanha, né, a professora Helena foi, em alguma medida, minha anfitriã quando eu cheguei para o pós-doutorado, foi quem já estava lá, me apresentou a biblioteca da universidade, tenho um carinho muito grande por essa memória, pelo tempo que passamos juntos em Frankfurt, tempos muito bons, né? E que faz a história, enfim, das nossas vidas, de um certo modo, ser algo tão especial, nesses encontros casuais, né, e tão bons, que acabam enchendo a vida de alegria. Né? Que bom poder encontrá-la aqui após tanto tempo. E também, em grande medida, a temática. Por quê? Porque, embora eu não tenha, eu sou aqui um aluno, desde já registrado, a nossa professora, sem dúvida nenhuma, aqui é a professora Helena, não é quem há tanto tempo pesquisa a matéria, mas eu, de um certo modo, acabei por fazendo uma breve reflexão sobre a temática durante a minha tese, a elaboração da minha tese de doutorado, e acabei por escrever algo nos idos de 2006. Casualmente, com esse convite, eu fui retomar aquilo que eu havia escrito naquela altura, pois mais de 10 anos depois, né? E fiquei, enfim, de um certo modo, um pouco saudosista, né, daquele tempo. Mas, de qualquer modo, né, eu digo isto porque aquilo que me levou a refletir sobre essa temática era uma preocupação um pouco diferente da professora Helena, né, que acaba, digamos assim, me levar a um caminho um pouco diverso. Em realidade, esse problema do direito penal e do direito administrativo, de um certo modo, pode ser, digamos, ilustrado em 3 movimentos problemáticos, isso se eu bem vejo. Né? Um primeiro, e esse era a minha preocupação, né? Era o processo de administrativização do direito penal. Ou seja, um direito penal que cada vez mais se afastava do núcleo, se aproximando de um movimento administrativo, no qual ele ia perdendo aquelas características tradicionais de direito penal e que nos faziam pensar, afinal de contas, se ainda era direito penal. Né? E nessa reflexão, uma reflexão de base acerca do que, afinal de contas, é o direito penal. Né? Será que esse processo de desdobramento do direito penal, portanto, no sentido do direito administrativo, teria algum limite? E não tendo, o problema da identidade, qual o sentido em falar em um ramo próprio do direito, se não teríamos talvez que falar em um ramo do direito sancionador, lato sensu, que tudo englobaria? Haveria um DNA penal? Haveria uma marca que dissesse, não, isto é direito penal? Esse é um problema, portanto, desse desdobramento do direito, esse caminhar do direito penal no sentido do direito administrativo. Portanto, esse era um movimento com o qual eu me deparava e que, a mim, diante do meu objeto de tese, era um problema. Do outro lado, havia um movimento em sentido oposto, né? O direito administrativo caminhando no sentido do direito penal, buscando garantias, buscando uma série de princípios que são próprios do direito penal. Né? E, no meio disso tudo, a coexistência de ambos, que é, agora sim, o ponto e a razão de ser do nosso encontro de hoje. Portanto, a coexistência dessas duas ordens a regular a mesma matéria. É possível? Até que medida isso é possível? No meu caso, em particular,
eu acabei buscando uma série de escritos históricos, tentando ver em que medida as coisas estavam postas e sedimentadas, em que medida eu poderia, de um certo modo, me apropriar dessa temática para a resolução do meu problema de tese. Né? E naquela altura, eu acabei por me deparar com um escrito, né, referencial para quem estuda essa temática, que é um escrito de 1902, um livro, né, do Direito Penal Administrativo, em alemão, das Verwaltungsstrafrecht, do James Goldschmidt. Né? E é uma obra que todos que gostam dessa temática conhecem. E nessa obra ele perguntava, afinal de contas, o que é o crime, o que é o ilícito administrativo. E ele fazia uma distinção entre direito penal e administrativo a partir da figura do dano emergens, portanto, do dano, né, e do lucro cessante. Né, que o direito penal estaria, portanto, vinculado à ideia de um dano, e o direito administrativo da não promoção de um bem, né, da não obtenção de um lucro, de uma vantagem, né, colocando aqui o direito administrativo na posição de um ramo do direito que, digamos assim, otimizava, aprimorava, melhorava as relações sociais, no sentido de organização social, etc. etc. Essa ideia que está aqui na obra do James Goldschmidt, em realidade, ela pode ser encontrada em textos ainda mais antigos, mais precisamente uma obra em latim, né, do Ioannis Carmignani. Né? Os italianos, em um certo momento da história, principalmente no século XIX, eram as grandes referências para os alemães. Né? Depois nós tivemos algumas mudanças, mas esse momento do século XIX, os textos italianos eram grandes referenciais. E também o Carmignani dizia o quê? Ele dizia exatamente isso, que havia uma diferença entre o ilícito penal e o ilícito de polícia. Né? E trabalhava a questão do prejuízo, no direito penal, e da ausência de benefício, no direito administrativo. A grande questão, e obviamente que eu não vou gastar muito tempo com essas questões históricas, a grande questão é que, e isso foi muito bem posto pela professora Helena, essas diferenças acabaram, com o passar dos anos, né, se perdendo, e o direito administrativo ficou muito parecido com o direito penal, e o penal muito parecido com o direito administrativo, fazendo com que, de um certo modo, preponderasse a ideia de que a diferença entre os dois ramos fosse uma diferença meramente quantitativa. Ou seja, não haveria uma diferença de qualidade, mas uma diferença de quantidade. O direito penal cuidaria das questões mais relevantes. O direito administrativo das questões menos relevantes. Só que esta distinção também não explica o estado de coisas que está posto. Pode até servir como critério crítico, mas não explica o atual estado de coisas. Veja que não é raro hoje uma pessoa que, enfim, realiza um ilícito estar mais preocupado com a sanção administrativa do que com a sanção penal, a mostrar que as coisas não estão tão bem explicadas numa lógica meramente de mais e menos. Tá? E, ao mesmo tempo, e eu tenho digamos assim, razão da forma como eu vejo o direito penal, uma preocupação muito grande com a questão substancial, material, né? Eu me preocupava muito com essa questão do DNA. Não é? E, enfim, também tem uma base mais filosófica, isso acabava me levando para uma distinção qualitativa, que, entretanto, aqui também não vem ao caso. Mas fato é que, mesmo para os autores alemães, que a professora Helena conhece também, que sustentavam uma distinção quantitativa, eles também viam, em determinadas matérias, uma espécie de exclusividade de regulação, no caso do direito penal. Em outras palavras, ninguém cogitava, nem nunca se cogitou, do homicídio ser regulado pelo um direito administrativo sancionador. Né? Ou seja, não vamos aplicar multa para quem mata outrem. Tá? Então, haveria uma espécie de limite, de reserva de matéria, curiosamente, apenas no direito penal. O próprio Roxin diz isso. Tá? Há um Kernbereich, um âmbito nuclear que é exclusivo do direito penal. O curioso é que não se dizia o mesmo no que tange ao administrativo. A pergunta está aí, também há um administrativo? Aí o silêncio reina. Tá? O silêncio reina. Mas automaticamente colocava, digamos, as posições
quantitativas numa zona mista. Não eram propriamente quantitativas, seria um critério misto, ou seja, zonas específicas do direito penal, zonas comuns, e aí, no meu ponto de vista, no meu texto, eu vou sustentar que haveria zonas exclusivas do direito administrativo, dentre as quais aquelas em que o direito administrativo aparecia como o elemento propulsor de um melhor bem-estar comunitário, coisa que, no meu modesto modo de ver, não caberia ao direito penal. O direito penal deveria se reservar a manter as condições mínimas existenciais, enquanto que o direito administrativo, no meu modo de ver, teria um pouco mais de liberdade, poderia inovar mais, ser mais audacioso, digamos assim. Tá? Mas, enfim, nesse horizonte de coisas, entretanto, não está resolvido o problema da coexistência, da sobreposição. E neste andar, até os problemas que eu enfrentava ao sustentar o direito penal como algo diverso, ou seja, não era apenas a última ratio, mas uma altera ratio. O direito penal é algo extremo e diverso. E ao sustentar que é algo diverso, deveria então concluir, portanto, que a coexistência seria possível. Afinal de contas, ordens diversas a regular coisas diversas e a buscar coisas, finalidades diversas. Né? Portanto, isto aumentaria, digamos, as minhas dificuldades em explicar e até mesmo afastar ou ser contra uma coexistência sancionatória. Só que, passados 10 anos, e o tempo, professor Guilherme, professor Marion e professor Helena, o tempo ajuda também. Não sei se ajuda ou atrapalha, mas pelo menos muda um pouco a nossa forma de ver as coisas. Né? Eu continuo com a mesma convicção que tinha na altura, de que o direito penal não é, em termos materiais, o mesmo que o direito administrativo. Eu continuo a acreditar, e obviamente não há aqui espaço para isso, enfim, mas que o direito penal é uma extrema e altera ratio. Agora, isso não me leva a concluir que, em razão disso, a coexistência seja natural e seja boa. Nesse aspecto, eu concordo em gênero, número e grau com a professora Helena. Eu penso que o Estado, esse é o ponto fundamental, o Estado é um ente único, que se projeta na regulação dos fatos sociais de múltiplas formas. Nós temos uma regulação multinível. Agora, os fatos são únicos e o Estado é único. Quando eu não sou capaz de propor um programa, ou, para ser mais preciso, usando até mesmo a categoria da professora Helena, uma política, né, em que o processo sancionador se enxerga, portanto, ele é capaz de ver a si próprio, ele tem consciência da sua dimensão multinível, o que nós temos são disfunções. Disfunções tais que, por vezes, se mostram muito nítidas hoje quando alguém quer transacionar com o próprio Estado. Ele quer, portanto, fazer um acordo aqui, mas o que acontece lá? Olha, lá é uma outra coisa, lá eu não sei o que vai acontecer. Eu resolvo o meu problema, mas não é possível, eu estou negociando com o Estado. Ou seja, a falta, portanto, desta organização sancionatória, de um programa, portanto, de uma política integrada, faz com que o Estado se torne aqui esquizofrênico, portanto. Né? E, por vezes, até mesmo, em razão da matéria, a sancionar de forma infinitamente mais grave fatos que são infinitamente menos graves, simplesmente porque não há, em razão da matéria, vamos pegar aqui o homicídio e um crime financeiro, né? Em razão da matéria não há outros níveis concorrendo, né? O que leva, portanto, a uma desmedida de pena, na medida em que, como bem colocou também a professora Helena, a lógica de proporcionalidade não pode ser segmentada desse modo. Em outras palavras, né, por mais que eu veja, vamos supor, na função de uma pena, de trânsito, né, uma função muito diferente de uma sanção penal por um homicídio cometido no trânsito, ao mesmo tempo, eu não acho que as coisas devam ser dissociadas em termos de se pensar o problema para o fato de uma morte no trânsito. Eu acho que o fato, o substrato fático, ele tem que dar à luz a uma reação. E essa reação, ela tem que ser pensada em todos os seus desdobramentos. Por vezes,
aceitando, portanto, a presença de outros níveis, como é o caso do direito penal hoje, aceitar uma indenização civil, né? E a coexistência dessas duas dimensões me parece conversar sem nenhum problema, mas, por vezes, não aceitando uma segunda dimensão pelo simples fato de que não faz nenhum sentido, né, diante da matéria regulada, ao meu juízo, por exemplo, na questão do sistema financeiro nacional, quando nós temos a matéria fortemente punida e ainda vem o Banco Central querer processar. Eu não vejo nenhum sentido, absolutamente nenhum sentido. Se há qualquer coisa, poderia já estar junto da regulação prevista no direito penal para o sistema financeiro nacional. Portanto, em outras palavras, embora hoje eu continue acreditando que não haja efetiva equivalência, tá, eu penso que, primeiro, é preciso cuidar uma burla de etiquetas. Eu acho que é preciso identificar o que é o que em cada um desses pontos, de tal modo que não podemos admitir que o direito administrativo, digamos, disfarçado, faça vezes de direito penal, e hoje isto é até objeto de decisões no âmbito europeu. Também não posso permitir que o direito penal descambe para algo que ele não é, e fundamentalmente, não posso admitir que a coexistência de vários níveis sancionatórios possa se dar ao arrepio de um Estado que as coordene, como se nós estivéssemos diante de, digamos assim, múltiplos senhores, tivéssemos que dar satisfação a cada um deles, sem que esse conjunto seja visto por nenhum deles. Já ninguém quer ver o que está acontecendo ao redor, segmenta e busca justiça e proporção no seu segmento. Isso é absolutamente impossível. De tal forma que o problema está posto. As soluções que a professora Helena traz, eu penso que são muito boas. Acho que, entretanto, nós no Brasil, se eu estou bem inteirado acerca da matéria, ainda estamos muito aquém de alcançar um nível regulatório satisfatório. Nós estamos engatinhando na matéria em termos de medidas concretas no sentido de algo um pouco mais racional, mas é premente, tendo em vista o aumento dos processos, principalmente negociais em âmbito de direito penal. Eu acho que isso coloca uma premência como nunca antes vista. É preciso resolver isto, porque isto hoje é um problema que está posto e precisa de solução imediata. Portanto, minha brevíssima fala aqui, como disse a vocês, não sou o professor dessa tarde, estou aqui mais para aprender, mas tenho, enfim, num esforço colaborativo, aqui trazer algumas ideias. Então, muito obrigado a todos pela alegria de poder estar com vocês aqui. Muito obrigada, professor Fábio, pelas sempre precisas palavras e lições. Já de pronto, passo a palavra ao professor Guilherme Lucchesi para as considerações, principalmente no âmbito processual, Gui? Vamos lá, a palavra é sua. Muito obrigado, professora Marion Bar, a quem eu agradeço não só o convite para participar desse evento, como também agradeço por ter me colocado para falar, não só junto, como depois de dois dos maiores nomes do direito penal brasileiro contemporâneo, professora Helena Lobo da Costa, que domina o tema como ninguém, professor Fábio Roberto Dávila, um verdadeiro monstro do direito penal, e me coloca numa posição muito desconfortável aqui de ter que falar depois deles. Felizmente, eu vou buscar encontrar uma saída processual para comentar algumas questões que já foram colocadas aqui pela professora Helena, para não ter que ir chovendo molhado dentro de tudo aquilo que já foi dito, e muito bem colocado pelos brilhantes expositores que me antecederam e a quem eu cumprimento, efusivamente, tanto a professora Helena quanto o professor Fábio, dois queridos amigos, duas pessoas por quem eu nutro a mais profunda admiração. Gostaria de cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham na transmissão via YouTube, vejo aqui que estão conosco o Luiz Eduardo Leal, sempre presente nos nossos eventos, a Camila Furigo, secretária da Comissão de Advocacia Criminal da OAB Paraná, que é a organizadora desse evento. Estão conosco também a Anne Carolina Stipe Amador,
Dr. Marlos Arnes de Oliveira, salve, um grande abraço. Eduardo Nezebeck, também da Comissão da Advocacia Criminal. É uma alegria estar aqui com todos vocês, eu nominei os que mandaram um alô aqui no chat do YouTube, fiquem muito à vontade para mandarem suas perguntas, né? Tanto eu como a Marion podemos transmiti-las depois aos nossos debatedores de hoje. Mas, quando nós falamos, né, aqui da questão relativa à multiplicidade de sanções, à coexistência de vários sistemas sancionatórios que se sobrepõem e que se colocam de maneira absolutamente cumulativa, sem sombra de dúvida surgem uma série de questões do ponto de vista do direito material que foram colocadas aqui, e como disse, muito bem colocadas pela professora Helena e pelo professor Fábio, e que nós devemos, de fato, questionar. Existe uma natureza própria na sanção penal que a impede de incidir sobre condutas que teriam uma natureza meramente administrativa. Por outro lado, haveria limites à incidência da sanção penal para infrações que não poderiam se caracterizar propriamente como sanção penal, né? Qual é exatamente o âmbito de incidência desses sistemas sancionatórios distintos? Considero isso uma preocupação da mais alta importância e o meu objetivo aqui é reforçar, em alguma medida, aquilo que já foi dito, reforçando propriamente a importância de nós termos categorias de delimitação, categorias muito bem delimitadas no âmbito das sanções, porque isso nos traz uma confusão, isso nos traz uma bagunça enorme sob o ponto de vista processual. Acredito que há uma série de preocupações aqui que nós devemos ter em mente. Em primeiro lugar, nós temos a possibilidade, de acusações sucessivas. Imaginem os senhores e as senhoras que nos acompanham. Nosso cliente, ele é acusado no âmbito criminal, é imputada a ele a prática de um determinado fato, esse fato possui uma relevância típica jurídico-penal e vem, com o acertamento do caso penal, um determinado provimento judicial que, ora, faz o acertamento positivo do caso penal, decreta a condenação do indivíduo às sanções penais que foram cominadas, ou então realiza a absolvição dele sob os mais diversos fundamentos que nós podemos encontrar nos incisos do artigo 386 do Código de Processo Penal, por ausência por inexistência do fato, por ausência de autoria, por o fato não constituir infração penal. A depender do cenário, múltiplas situações concretas podem vir a surgir, mas há uma coisa que nós efetivamente sabemos, excetuadas algumas questões que nós podemos colocar aqui como bastante excepcionais, um provimento judicial que diz, efetivamente, com toda a convicção, que o fato não existiu. A absolvição com base no inciso 1º do artigo 386. Algo bastante raro. A tendência é que nós saiamos por alguma outra saída mais branda, inexistência de prova para concorrência por fato, ou uma insuficiência probatória para condenar, a linha preferida na hora de se proferir uma absolvição, ainda mais aquelas absolvições proferidas a contragosto. Exceto quando houver uma decisão judicial bastante contundente com relação a esse ponto, muito provavelmente o que todos nós sabemos é que haverá uma outra discussão daquele fato em algum outro âmbito. Se tratar de algum crime que envolva algum ato de corrupção, certamente haverá uma ação civil pública por ato de improbidade. Em se tratando de um crime tributário, já terá havido uma atuação do âmbito administrativo, devido à redação da súmula vinculante número 24 do STF, que condiciona a própria tipificação e consumação do crime à existência de uma atuação do Estado no procedimento administrativo fiscal. Nos crimes ambientais, certamente haverá
uma fiscalização que antecede, que é concomitante, ou excepcionalmente pode haver, é sucessiva, né? E o que a gente acaba dando ao Estado? O Estado acaba tendo uma segunda chance para processar e julgar o nosso cliente, para julgar o indivíduo que foi absolvido numa instância criminal. Eu acabo me recordando de um caso que, enfim, esteve muito na mídia na década de 90 e que retomou ao imaginário popular muito recentemente por conta de duas séries, né? Uma disponível no Netflix e outra produzida pelo ESPN, na série 30 por 30, que foi o caso do ex-jogador de futebol e ex-ator hollywoodiano O.J. Simpson, que após ter sido absolvido no júri americano pelo homicídio de sua ex-mulher, a Nicole Brown Simpson, e um outro indivíduo que estava com ela, acabou sendo condenado depois por um outro júri realizado em outro foro, já no foro de Santa Bárbara e não no centro de Los Angeles, que condenou ele por umas sanções civis bastante graves de reparação dos danos que foram causados pela morte dos dois sujeitos que haviam sido mortos. Então, lógico, temos uma questão bastante importante aqui no que diz respeito ao estándar probatório. Costumamos dizer que o estándar probatório no processo penal é muito mais rigoroso do que aquele que diz respeito às indenizações, né? Nós trabalhamos no direito civil com a possibilidade de responsabilidade objetiva, algo que é impossível no direito penal, por razões que são bastante evidentes, né? Mas nós acabamos tendo aqui, partindo de uma analogia com esse caso americano, mas é algo que se faz bastante presente na nossa realidade, que é a possibilidade de submeter o acusado a diversas instâncias de controle, a fim de ver se, em algum modo, é possível realizar a sua condenação. Nós não temos propriamente uma regra de vedação ao double jeopardy no Brasil, como existe em outros sistemas, como nos Estados Unidos, e lá mesmo eles violam essa regra, pois entendem, por exemplo, que há soberanias distintas, então cada estado pode acusar de maneira independente um acusado e a União Federal também pode acusá-lo de maneira independente perante a Justiça Federal, é um problema grave, né? Mas aqui nós também podemos encontrar por outra via diversos modos, diversas formas de o acusado ser submetido à responsabilidade por um mesmo fato, né? Isso quando isso não gerar uma imposição, né? Ou melhor, uma sobreposição de sanções a respeito de um mesmo fato, né? Uma instância bastante interessante no que diz respeito a isso é todo o regime da lei anticorrupção. Nós, em alguma medida, comemoramos a lei anticorrupção na medida em que ela não se configura como uma nova lei penal, ela não estabelece nenhuma espécie de sanção de natureza penal às pessoas jurídicas, como faz, por exemplo, a lei dos crimes contra o meio ambiente, estabelece ali que as sanções para as pessoas jurídicas seriam sanções de natureza administrativa, sanções reparatórias, mas dizem respeito a um único fato, em que muitas vezes o indivíduo que é dirigente, o indivíduo que é sócio, o indivíduo que de algum modo tem uma atuação no âmbito daquela pessoa jurídica, vai acabar sofrendo uma persecução penal. Aí a gente percebe aqui uma dificuldade imensa nesse limbo que nós vivemos entre responsabilidade e irresponsabilidade penal das pessoas jurídicas. Nós pegamos fatos que são propriamente das pessoas jurídicas e diante da impossibilidade de imputarmos eles penalmente às pessoas jurídicas, isso acaba resultando em uma sanção para a pessoa física, que é quem sobra, né? Diante da premissa que muitas vezes se tem de que é necessário efetivamente se estabelecer uma sanção de natureza penal a alguém. E aqui nós vamos acabar, de algum modo, quando falamos nessa sobreposição de feitos, sobreposição de processos, muitas vezes, né, isso acaba tensionando a própria ideia de coisa julgada material no processo penal.
Quando nós visamos, de algum modo, levar um caso penal ao acertamento do Poder Judiciário, aquilo que se busca, acima de tudo, é a segurança jurídica que se tem com uma decisão sobre a qual recai o efeito da coisa julgada. Agora, haverá uma decisão judicial que diz que o fato existiu ou que o fato não existiu, que o acusado concorreu ou que não concorreu para o fato, que aquele fato constitui ou não constitui um ilícito penal, e isso acaba não sendo levado em consideração por entender que há uma independência relativa, mas há uma independência muito pequena entre as instâncias sancionatórias. E muitas vezes nós teremos uma decisão que decide de determinado modo em matéria penal, e isso acaba tendo uma repercussão bastante pequena e não impede que aquele fato continue sendo discutido inúmeras vezes. E como bem colocou o professor Fábio, muitas vezes nós estamos caminhando aqui por uma inversão completa. Nós costumamos dizer direito penal é a última ratio para a proteção de bens jurídicos, na medida em que ela estabelece a sanção mais grave da qual o ordenamento jurídico dispõe, mas tendo em vista, muitas vezes, a pena final, que acaba sendo imposta após o processo de aplicação da pena, a pena criminal acaba sendo substituída, muitas vezes, por penas restritivas de direitos, ou diante da dificuldade que nós temos de estabelecer um sistema penal que cumpra efetivamente o que diz a lei de execução penal. Nós não temos propriamente o regime aberto no nosso sistema jurídico, não existe casa de albergado, o regime aberto acaba sendo o regime domiciliar, a sanção na natureza penal acaba sendo a menor das preocupações que o acusado tem. Ele tem muito mais medo da reparação que acabará vindo numa ação civil pública ou dos efeitos genéricos da condenação que acabam operando, tanto a extinção do domínio, o confisco penal, o confisco alargado, esses efeitos acabam sendo observados pelo acusado com muito mais receio do que a sanção penal propriamente dita, o que acaba gerando uma inversão completa e acaba trazendo o direito penal, na verdade, como um instrumento acessório de uma sanção que acaba possuindo natureza administrativa, mais ou menos como nós já temos há praticamente 30 anos nos crimes contra a ordem tributária. Dá para discutir se a natureza do crime tributário é propriamente penal, na medida em que poderá acontecer a qualquer momento a extinção da punibilidade com o pagamento do tributo, ou a suspensão da punibilidade com a adesão a um programa de parcelamento. Será que essa é uma questão propriamente penal, ou nós estamos lidando com uma penalização de um âmbito que é propriamente um âmbito administrativo? Sem contar, já voltando propriamente ao meu tema do processo penal e da multiplicidade de processos, sem falar o que acontece quando nós temos medidas cautelares que muitas vezes se sobrepõem. Você acaba tendo um arresto, um sequestro, uma especialização de hipoteca legal, ou até algumas medidas cautelares reais inominadas, que são aplicadas ilegalmente no âmbito do processo penal, simplesmente com uma decisão de indisponibilidade de bens e recurso ao sistema do Bacen-Jude. Isso vai gerar a indisponibilidade de valores que muitas vezes são calculados com pouquíssimo ou nenhum critério, joga-se o valor do dano que supostamente teria sido causado no máximo possível. E aí, quando vem, e nós sabemos que vem, porque invariavelmente vem, uma ação civil pública, também se busca de imediato a indisponibilidade de bens e o sujeito acaba ficando com o seu CPF e muitas vezes com o CNPJ das empresas que ele controla, porque invariavelmente haverá uma acusação de lavagem de dinheiro devido ao combo que muitas vezes é incidente nesse tipo de acusação. E ele vai ficar com o valor total do dano que ele causou indisponível no âmbito criminal e no âmbito civil. Não haverá nenhum modo de afastar a incidência dessas medidas cautelares, o que acaba servindo tão somente para estrangular
o sujeito, para que ele não tenha para onde correr, para que o único modo que ele possa recuperar o acesso ao seu patrimônio seja submetendo-se ao Estado e realizando um acordo. E até mesmo no acordo, nós temos um problema sério aqui na multiplicidade de sanções. Evidentemente, práticas como o overcharging, né, que a gente tem falado aqui, como a imputação excessiva de fatos, a caracterização ao máximo de infrações de natureza penal e administrativa servem, de algum modo, para subjugar a defesa e o acusado e colocá-lo numa posição de submissão perante o Estado. Mas até mesmo depois que ele cede à pressão do Estado para buscar um acordo, nós temos visto uma série de problemas que têm surgido aqui com essa multiplicidade de sanções. Indo primeiro para o acordo de não persecução penal, algo que a professora Helena mencionou antes em sua fala. Como nós temos a necessidade, a exigência, por força da lei anticrime, a existência de uma confissão circunstanciada por parte do indivíduo para que ele possa ter direito a celebrar um acordo de não persecução penal, fico imaginando qual será o uso que o membro do Ministério Público dará àquela confissão circunstanciada. Aquilo é utilizado como um requisito indispensável para a celebração do acordo, mas não há nada na lei que veda que aquela confissão circunstanciada possa vir a ser compartilhada com outras instâncias do controle. Então, você celebra um acordo de não persecução penal em que você confessa a prática de alguma infração concorrencial, imediatamente virá ao CAD e aproveitará aquela confissão para trazer uma nova acusação contra o indivíduo. O indivíduo confessa determinado enriquecimento ilícito, aquele fato será compartilhado com a Receita Federal, que fará a fiscalização e aplicará, ou melhor, irá fazer a cobrança do valor do tributo devido, porque afinal, dinheiro não cheira, o princípio non olet, ele vigora aqui de maneira absoluta e implacável. Então, o que eu tenho visto e o que eu tenho falado para muitos colegas com quem eu compartilho essas preocupações é que a exigência dessa confissão circunstanciada, ela tornará inviável a celebração de um acordo de não persecução penal, exceto quando não houver nenhuma outra repercussão possível. Porque aquela confissão, na verdade, configura um reconhecimento de culpa por parte do acusado, que gerará uma fiscalização independente e a incidência de outras sanções, além daquelas condições que ele concordou para celebrar o acordo. A única exceção que eu consegui pensar recentemente, discutindo o caso com um colega, é uma fiscalização do Banco Central que apurou já a existência de delito de evasão de divisas. Tendo havido já a evasão de divisas, não haveria nenhuma outra agência de controle além do Banco Central da Receita que já apuraram aquele fato, para realizar uma fiscalização adicional. E aí, como não é um crime propriamente tributário, não estaria disponível o pagamento do tributo, e aí ele adere ao acordo de não persecução penal. Ele confessa, paga, e aí eu vejo uma serventia. Tirando esses casos, eu confesso que eu não tenho visto propriamente uma serventia para isso. Mas, saindo do âmbito do acordo, e eu prometo, professora Marion, que eu já estou no fim da minha fala, me traz muita preocupação nos casos que somos consultados para saber se há ou não possibilidade, se há ou não interesse de celebrar um acordo de colaboração, que é a fiscalização que virá depois dos acordos. Eu me deparei esses dias com um acordo que foi juntado numa ação em que eu atuo, em que há uma cláusula que expressamente diz, com todas as letras, que o acordo não enseja quitação de eventual dano material causado pela conduta do colaborador nos anexos relatados. Ou seja, a própria cláusula já é um convite
para que aquela informação seja compartilhada com outras agências, e aí, como o acordo foi celebrado com o MP estadual, com o MP federal, virá, sem dúvida, a Procuradoria do Estado, a Advocacia Geral da União, a Receita, o CAD, a CGU, uma série de outros órgãos para fazer a sua fiscalização e fazer o seu sancionamento independente, né? E aí eu fico me perguntando, caso nós tenhamos que celebrar um acordo em prol dos nossos clientes, com quem que a gente deve sentar à mesa? Quem são todas as pessoas que têm que vir dizer que têm interesse para poder ter acesso a um determinado acordo? Será que a gente consegue obstar o acesso disso? Né? Desse ponto eu fico pensando, porque todos os casos que eu tenho visto, depois que o colaborador celebra um acordo, ele acaba ficando exposto, porque ele abre toda a sua versão dos fatos, confessa a prática de diversos ilícitos e convida a atuação de diversas outras agências de controle. Ele se livra de um problema, e convenhamos, é um problema bastante grave do qual ele se livra, mas ele acaba abrindo margem para ser completamente, com o perdão da palavra, depenado pelas agências de controle. E tanto tem havido confusão na atuação das autoridades que isso não se aplica propriamente ao objeto da nossa discussão, mas me chamou muito a atenção que eu vejo uma relação indireta aqui. Foi publicada na semana passada pelo Conselho Nacional do Ministério Público uma recomendação conjunta do presidente da Corregedoria Nacional, 19 de junho de 2020, que expressamente reconhece que está havendo uma confusão na atribuição dos diversos órgãos do Ministério Público. É o Ministério Público Estadual querendo invadir o âmbito da atuação do MPF, é o Ministério Público Federal que está atuando em casos que seriam da atribuição do Ministério Público Estadual, e parece que as agências de repressão, as agências de controle, não conseguem conversar entre si, discutir o que será a atribuição de uma e de outra. Né? Quando a gente traz isso para a ideia da sobreposição de sanções, vejam o caos que se avizinha. A possibilidade de todo mundo entender que quer uma fatia daquele bolo. E quando você tem um acusado, principalmente no caso de colaboração ou no caso de acordo na persecução, que confessa, né, ter um bolo substancioso ali para entregar, todo mundo vai querer uma fatia daquilo. E isso é algo que me preocupa muito. Tem, não sei, para vocês e para os colegas que nos acompanham aqui no YouTube, se isso gera a mesma tentação que para mim, mas a minha fala é no local de absoluto incômodo. Eu não tenho nenhuma solução a trazer, senão ouvir atentamente aos ensinamentos da professora Helena, ouvir atentamente aos ensinamentos do Fábio, torcer para que a tese da Marião seja publicada logo, para que a gente possa, de algum modo, estabelecer um limite para essa multiplicidade de sanções. Mas eram essas as minhas preocupações iniciais. Obrigado. Muito obrigada, professor Guilherme. Se você estava numa situação ruim, falando depois do professor Fábio e da professora Helena, imagine eu falando agora depois dos três, né? Mas tem uma razão de ser eu ter ficado por último, porque eu pensei que se eventualmente atrasasse as falas, se fosse para perder alguma das falas, que fosse a minha, né? Então, por isso que eu deixei por último. Eu quero começar confessando que quando eu decidi fazer o doutorado, eu tinha o meu coração dividido entre dois temas, que ainda dividem o meu coração. O primeiro tema é esse, que é a relação do direito penal e direito administrativo, e o segundo é a dosimetria da pena, algo que quase ninguém gosta e eu adoro. E aí eu procurei o professor Fábio, porque eu já sabia, eu estava com o coração dividido no tema, mas eu nunca tive o coração dividido quanto ao orientador. Então eu procurei o professor Fábio, que eu queria muito que fosse meu orientador, e falei, professor, tenho esses dois temas, o que você acha? E ele me disse, eu acho esse tema, direito penal e direito administrativo, eu me abracei nisso, e aí eu descobri os estudos da professora Helena, que passou a ser quase minha Bíblia, né? Assim, todo dia na minha cabeceira, eu já li várias e várias vezes a obra da professora Helena, e eu comecei me perguntando o que eu posso acrescentar, enfim, o que eu posso trabalhar depois da professora Helena ter trabalhado esse assunto, porque é uma missão difícil, né? Falar algo a mais.
Passados 3 anos e 6 meses, eu continuo com a mesma dúvida. O que eu posso acrescentar a esse trabalho? Eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Professor Fábio, não se desespere, mas assim, estou há 6 meses de terminar a minha tese e eu não sei se isso é normal, mas eu tenho muito mais perguntas do que respostas até o momento. E eu quero dividir com vocês essas inquietações, essas perguntas, porque a última jogada foi quando o Edward, que é o presidente da Comissão de Advocacia Criminal, falou: Marion, organize um evento, quem sabe, sobre o tema da tua tese, que é um tema tão interessante. Eu pensei, bom, quem sabe, então, eu possa chamar o meu orientador, a professora Helena, e também o Guilherme, que é um craque no assunto, principalmente no âmbito processual, e aí, quem sabe, dessa conversa eu tenho uma luz para terminar essa tese, né? E aí, de fato, estou tendo vários insights e várias ideias aqui para conseguir dar seguimento. Então, vamos lá. Só, quem sabe, jogando mais assim um tempero naquilo que já foi falado, principalmente no âmbito material, que é mais a minha praia, não obstante todos os pontos processuais trazidos pelo Guilherme sejam absolutamente inquietantes, né? Eu me incomodo, assim como o professor Fábio colocou, com essa questão de fronteira entre direito penal e direito administrativo, que é uma discussão extremamente antiga. O professor citou o Goldschmidt, que é lá de 1902, e disse que até para trás já existia esse conflito do que é direito penal e direito administrativo para se definir essa fronteira. E, de fato, isso se agravou muito quando o direito penal se administrativizou, caminhou, portanto, em direção ao direito administrativo, o direito administrativo se sancionou, portanto, caminhou em direção ao direito penal, eles praticamente passaram a se sobrepor, e aí eu quero acrescentar algo mais, que além de haver uma certa sobreposição entre direito penal e direito administrativo, houve também uma proliferação sancionatória nas últimas décadas, como, por exemplo, a questão da improbidade, que ninguém sabe dizer se é penal, se é administrativo, se tem outra natureza, lei anticorrupção, que embora seja para pessoa jurídica, também é sancionatória, também é estatal, também não é classificado bem como uma natureza, outra natureza. Então, passou a haver uma proliferação sancionatória e o STF, o STJ, a doutrina, enfim, todo mundo seguindo no discurso que incomoda a professora Helena e também incomoda a mim mais recentemente do que a ela, esse discurso de independência entre as instâncias. É basicamente um mantra que quando qualquer pessoa questiona, eles repetem, não, mas há uma independência entre as instâncias. E isso acaba blindando, porque, poxa, se hoje a gente tem 4 sanções possíveis distintas, penal, administrativa, improbidade, anticorrupção, enfim, talvez amanhã tenhamos 5, talvez depois da manhã 6, talvez depois da manhã 7, e sempre o discurso é de que as instâncias são independentes. Então, assim, me parece que o direito, ele é uno, que há, de fato, uma independência entre as instâncias, que talvez a razão seja muito mais metodológica do que qualquer outra. Tanto é verdade, eu sempre digo, né, as instâncias elas são independentes, mas elas não podem ser incoerentes, e tanto é assim que eles olham para os fundamentos das absolvições para ver se amarra ou não a questão da indenização, para ver se amarra ou não a questão da improbidade. Então, os tribunais também não fecham os olhos à existência de uma relação entre essas instâncias. Só que eles se restringem a essa análise, a essa breve, enfim, consideração. E me parece que isso tem que ser feito de uma forma muito mais ampla. E aí o que eu tenho percebido com esses estudos aí para tentativa de escrever uma tese é que talvez a solução esteja em 2 princípios somados. O primeiro princípio é o princípio do bis in idem, e ele é importante, mas ele não é suficiente. E foi isso que eu concluí até o momento com os meus estudos. Por que ele é importante? Porque, por exemplo, se eu tenho uma sanção que está etiquetada como penal e eu tenho uma outra sanção que está etiquetada como administrativo, direito administrativo, mas eu consigo analisar que, na verdade, isso é uma burla de etiqueta e que as duas coisas têm, no fundo, uma natureza penal ou uma sanção tão forte que tem esse peso penal, eu consigo solucionar por bis in idem, porque o bis in idem ele é reconhecido no âmbito interno do direito penal. Isso não tem maiores discussões. Dentro do direito penal existe aí o princípio do non bis in idem. Dentro do direito administrativo também existe a aplicação.
O problema é, então, quando existe a soma dessas duas instâncias diferentes, porque daí o bis in idem nem sempre dá conta, e aqui eu acho que é uma parte importante de acrescentar, porque me parece que às vezes é possível cumular direito penal e direito administrativo sem que haja uma violação ao princípio do ne bis in idem. E por que eu digo isso? Porque eu sinto que nós, penalistas, como a gente é apaixonado pelo direito penal e não se debruça com o mesmo amor ao direito administrativo, a gente acaba colocando no mesmo saco todas as infrações administrativas, mas elas não deveriam, ao meu ver, ser enxergadas dessa forma. Eu tenho dentro do direito administrativo, por exemplo, sanções advindas do poder de polícia, mas eu tenho também as sanções advindas dentro do poder disciplinar, e essas coisas não são a mesma coisa. Então, me incomoda um pouco também dizer que sempre há uma sobreposição entre direito penal e direito administrativo. Me parece, por exemplo, que é possível falar que alguém que está a 120 km por hora e comete um homicídio culposo, que essa pessoa vai responder pelo homicídio culposo e vai ter uma multa junto ao Detran. Isso não é tão incômodo assim, e é direito penal e direito administrativo ao mesmo tempo. Então, ao que me parece é que nem sempre vai haver bis in idem entre direito penal e direito administrativo, mas às vezes vai haver. E aí, encontrar aonde é que há é uma das missões difíceis que eu estou tendo nesse trabalho. E aí, depois que, então, a gente fecha essa análise de bis in idem, aonde ele opera, em que medida ele opera, a gente tem um segundo princípio que, assim, num primeiro olhar, me parece que numa análise subsidiária, que é o princípio da proporcionalidade. E por que isso? E aí acho que a professora Helena quem falou isso, e também é algo que eu venho pensando muito, já dividi com o professor Fábio. Não é possível que o direito penal chegue e diga, olha, eu calculei a minha sanção pensando em termos de reprovação e de prevenção, isso é proporcional. O direito administrativo vem e diz, eu também calculei com base em prevenção e as minhas funções e é proporcional. A improbidade diz, eu também calculei e também é proporcional. A anticorrupção diz, eu também calculei e também é proporcional. E quando se soma tudo isso, como é que pode se dizer que segue sendo proporcional? Porque a soma de tudo que é proporcional não me parece que segue sendo proporcional, mesmo em termos lógico e matemático, né? Então, aí o princípio da proporcionalidade é que vai dar conta subsidiariamente, junto, mas de forma subsidiária ao bis in idem, porque tende a haver uma certa, e eu não encontrei palavras melhores ainda, então vou usar essas, mas talvez eu mude depois na tese em si. Mas tem que haver um juízo de consideração de uma instância para outra. É como se o direito administrativo não falasse, eu nunca vou poder ser aplicado junto com o penal, porque, como eu disse, às vezes é possível. Mas ele tem que olhar para o direito penal e ele tem que considerar a existência do direito penal. E aí, portanto, eles vão fazer um juízo, e aí também já registro que a tese ela é muito mais preocupada como um instrumento para o julgador do que para o legislador. Então, o julgador ele vai ter que pegar esses instrumentos, ele vai ter que considerar uma instância, considerar outra e fazer um juízo de ponderação para transformar isso numa sanção mais proporcional. E aí vocês podem dizer, tá, Marion, mas veja, se você está falando de uma multa que no direito administrativo é de 500 mil, no penal é de 300 mil, fica mais tranquilo a gente fazer uma análise e dizer, bom, então puna com 500 mil, porque uma sanção vai acabar englobando a outra, pois elas são da mesma natureza. Mas nem sempre as sanções vão ser da mesma natureza. Por exemplo, imagine um sujeito que pegou 6 meses no penal e pegou no direito administrativo uma multa. Como é que eu vou fazer uma certa ponderação entre essas coisas? Pois eu acho que isso é possível. É possível porque, e aí também, claro, aqui é totalmente dentro do que eu venho estudando para minha tese, mas eu creio que o julgador ele tem que poder fazer esta ponderação, mesmo quando há naturezas diversas da sanção, e isso não é uma coisa totalmente fora do que a gente já vive, porque a gente tem o artigo 8º do Código Penal, que fala quando há uma sanção, por exemplo, num país e noutro país pelo mesmo fato, e preocupado justamente com bis in idem e justamente com proporcionalidade, ele manda, então, haver uma detração entre essas sanções de um país e de outro. E, às vezes, essas sanções não são da mesma natureza.
Claro, dando um exemplo extremado aqui, mas imagine que a gente pode falar de pena privativa de liberdade e chibatadas. E como é que eu vou fazer a detração de uma coisa na outra? Ou uma multa e uma pena privativa de liberdade? Essa detração é determinada na lei que se faça. E o juízo que se faz é através justamente da ponderação, porque o juiz vai ter que dizer, falando bem claramente, quantos anos vale uma chibatada, quanto em dinheiro vale um ano de prisão. O juiz teria de fazer, e claro que aí a gente vai ter que construir uma série de trabalhos, estudos e análises em torno disso, mas me parece que não é um caminho absurdo, inclusive porque já existe esse caminho do artigo 8º. Então, dentro de assim, as provocações que eu posso trazer, muito mais do que qualquer tipo de solução para o desespero do meu orientador, são essas provocações que eu queria dividir com vocês. E aí eu aproveito também para perguntar aos meus colegas, aos meus amigos que estão dividindo o espaço comigo, porque já são 6h10 e a gente tem que encerrar aqui no máximo em uns 10 minutos. A gente ia fazer uma nova rodada, 5 minutos de cada um, só que pelo espaço não daria tempo de fazer exatamente isso. Vocês preferem fazer uma nova rodada um pouquinho mais curta, uns 3 minutos para considerações finais? Ou vocês preferem responder eventuais questionamentos que estão aparecendo no nosso YouTube? Abro a palavra mais 3 minutinhos? O que vocês acham? Marion, da minha parte, decide como achar melhor. Enfim, ou a professora Helena decide, afinal de contas, aqui. A professora Helena tem a nossa preferência. Professora Helena, mais 2, 3 minutinhos para as considerações finais, pode ser? Pode ser sim, Marion. Então vamos começar com você, professora. Já passo a palavra. Obrigada. Bom, o Guilherme encaminhou aqui algumas perguntas, né, porque eu não estou acompanhando pelo YouTube, mas a Mariana Tumbiolo Tosi mandou aqui algumas questões. A Mariana foi minha orientanda no mestrado lá na USP, um trabalho super elogiado sobre lavagem de dinheiro com crime antecedente de sonegação. Muito bacana o trabalho da Mariana. Obrigada, Mariana, por estar vendo aqui, por estar acompanhando. Eu acho que a pergunta que a Mariana faz é sobre a questão da burla de etiquetas, né? Como estabelecer critérios para classificar sanções que formalmente são administrativas, mas materialmente elas se apresentam como penais. Eu acho muito complicado a gente conseguir estabelecer esses critérios, porque eles não são critérios materiais tão simples de se aplicar. Por exemplo, no caso da multa, dependendo do valor da multa, ela pode passar a ter um caráter penal, apesar de aplicado administrativamente. Nós temos sanções, por exemplo, aplicadas na área dos crimes ambientais de fechamento da empresa, suspensão de atividades, e é considerado uma sanção administrativa. Eu realmente não acredito na possibilidade de desenvolver critérios para separar, digamos, judicialmente, depois que a questão está posta legislativamente. Por isso que eu tenho insistido tanto no aspecto legislativo, e nessa medida acho que vai ser muito interessante ver o trabalho da Marion focado mais na atividade jurisdicional, porque eu acredito que a única forma de resolver essa questão é por via do legislativo. É o legislador que precisa conseguir fazer essa separação, e na esfera do direito administrativo é preciso que o legislador tenha mais amarras. Para aplicar determinadas sanções, essas sanções têm que vir revestidas de muito mais garantia. Mas eu não consigo desenvolver critérios tão rápidos, tão afiados, né, para separar uma coisa da outra. Outra pergunta que a Mariana fez: em que medida os critérios estabelecidos pela Comissão Europeia de Direitos Humanos e pelo Tribunal de Justiça da União Europeia poderiam ser úteis para o nosso sistema? Aí, Mariana, assim, infelizmente, como nós não integramos o âmbito de aplicação direta dessa jurisprudência, isso vai
nos influenciar muito mais como uma fonte indireta de direito, né? Eu acho que essas decisões, por terem um conjunto muito coerente, muito uniforme, que vem sendo reiteradamente aplicado, eu acho que tem uma força argumentativa nessa medida, mas em termos de direito positivo, estrito sensu, acho que infelizmente não temos tanta força assim. E uma última pergunta que eu vou responder, o Tiago perguntou se o meu estudo já foi publicado. Tiago, assim, é com vergonha que eu digo isso, eu não publiquei esse estudo até hoje. Porque, na verdade, quando a gente escreve uma tese, se a gente não mexe logo nela e publica, a gente não publica mais, essa é a verdade. E eu estou sempre naquela esperança de atualizar, porque muita coisa interessante foi julgada depois, e teve literatura também bem importante. Ainda não desisti do projeto, né? Essa tese aí já vai completar 7 anos, mas ainda não publiquei, infelizmente. E é isso. Acho que, como vai ser a última vez que eu vou falar aqui, eu quero agradecer muitíssimo, dizer que foi um período muito agradável, uma delícia ouvir vocês, muito bom mesmo. Obrigada novamente pelo convite. Professor Fábio, vamos lá? Bom, uma coisa eu tenho certeza, dentre tantas dúvidas que eu tenho, só tenho uma certeza, que em 3, quantos meses, Marion? 4 meses, nós teremos esse problema resolvido. Essa é a única certeza que eu tenho, então fiquem tranquilos, todos que fizeram essas perguntas, aqui é uma questão de 4 meses e está resolvido. Então, nós podemos até falar sobre outras coisas agora, que esse ponto é passado na história do direito penal, do direito administrativo. O Marion vai resolver isso para nós. Bom, brincadeira à parte, é claro que nós estamos diante de um grande problema. E por que é um grande problema? Porque é um problema que toca pontos muito diversos da teoria do direito. Nós temos problemas de jurisdição, de concorrência de jurisdição, temos problemas de conflito de jurisdição, então não é uma coisa simples de se resolver. Por isso que, às vezes, uma tese dessa natureza ela pode se projetar de lege ferenda e de lege lata, né? Ou seja, o ideal seria, portanto, termos algum programa, um modelo, algo, e, entretanto, enquanto não os temos, né, ou não o temos, né, podemos trabalhar assim o assado, enfim. Fato é que eu via o Guilherme expor e, enfim, veio uma imagem na minha cabeça, a questão da concorrência de instâncias, não é? E eu recordo um caso que eu tive, em que uma grande empresa, né, enfim, nós atuávamos para essa empresa, teve todos os seus bens sequestrados numa grande operação que envolvia, portanto, direito penal e uma ação de improbidade. Né? E teve também a obstrução das atividades completa. Eles, portanto, foram impedidos de atuar, de trabalhar, essa empresa de engenharia. E nós, portanto, atuando no direito penal, no âmbito penal, conseguimos liberar a atuação da empresa, entretanto, liberamos e ficou o impedimento da outra ação. Se ele liberou ou não liberou absolutamente nada. O que me lembra, em grande medida, aquelas cenas de filme americano em que chega uma polícia, depois vem uma polícia com uma competência superior e toma o caso. E vem uma outra e toma o caso. Uma toma da outra. No Brasil, não. No Brasil, uma olha para a outra e diz assim, vamos prender juntos. É um pouco como se tivéssemos que entrar com 2 habeas corpus, né? Se estivéssemos falando de liberdade. Tamanha a sobreposição de coisas. Né? Então, isso é algo que efetivamente assusta bastante. Mas veja só, eu queria só acrescentar um ponto nas minhas reflexões. Eu acho que, quando nós falamos em bis in idem, a primeira coisa que temos que ter claro é o que nós entendemos por bis in idem. Tá? Eu acho que o princípio, ou o critério do bis in idem pode ser compreendido de formas diversas, de maneira mais estrita, de maneira mais lata. Por vezes, pegando até aqui o exemplo da própria Marion, a questão da multa e do homicídio no trânsito, é claro que eles têm funções diferentes. Tá? Mas a pergunta é, faz ainda sentido que haja uma segunda instância atuando neste caso?
seja, um possível enfrentamento de questões dessa natureza poderia se dar por meio de uma prevalência de uma determinada jurisdição. Olha, quando isto atua, tu não atua. Não faz sentido atuar. Tá? Ou então teria que, obviamente, haver uma espécie de efeito agregador. Uma instância envia para outra as suas pretensões e lá nessa instância elas são resolvidas. Mas veja, aqui nós teríamos para se pensar com essa liberdade de coisas, digamos, essa liberdade, digamos, de ideias, nós teríamos que efetivamente ter um espaço do qual nós não dispomos. Né? Isso daí, esse é romantismo, nós não temos essa liberdade toda. Tá? Então, me parece algo efetivamente bastante mais racional pensarmos em, portanto, um programa sancionatório que se converse entre si numa lógica em que, portanto, todos estão comprometidos com essa ideia. Fora disso, eu acho bastante complicado que uma instância respeite a outra. Até porque, e aí um problema de ordem prática, nós teríamos que ter todas as instâncias funcionando em uma certa harmonia no que diz respeito ao tempo das decisões, ou seja, os casos têm que estar maduros o suficientes para que pudessem ser considerados no julgamento de cada uma dessas instâncias. E esse tempo não é um tempo que nós possamos, por vezes, considerar. Basta ver que uma ação de improbidade, uma ação criminal, às vezes, tem um tempo de julgamento completamente diverso. Então, o que se poderia fazer aqui? Se vale daquele que é julgado primeiro para detrair do segundo julgamento, isso é um caminho, digamos assim, a tentar resolver esses excessos, que é mais ou menos o que penso que a Marion pretende fazer. Né? Mas, por vezes, nós estamos falando aqui de múltiplas instâncias, né? Que vão escapar e que, por vezes, podem nem ter iniciado. Então, de fato, é um problema bastante complexo. Em 3 minutos, Marion, nós não vamos solucionar esse problema. Agora, sim, se é possível dizer algo em termos de conclusão, eu diria o seguinte: né? Fato é que há princípios que são aplicáveis a todo direito. E eu penso que a jurisdição ela deve efetivamente estar aberta a essas disfunções do sistema. De tal modo que eu não penso, né, que seria inviável esta detração que tu pensas em desenvolver, Marion, desde que devidamente trabalhado de modo que o sistema seja capaz de absorvê-la. Né? Ou seja, isso não seria algo novo, como tu muito bem colocaste. Né? E seria algo, digamos assim, a minimizar o problema. Mas, veja, é um jeitinho, né, para minimizar o problema. Penso que resolver esse problema significa o Estado ter consciência de que ele é um só, que a ideia de jurisdição para o cidadão comum é una. Né? Se nós pensarmos no passado, o cidadão que chega diante de um velho juiz, né, portanto, na história, ele espera que esse juiz dê a solução para o caso dele em todas as suas dimensões. Essa complexidade que o Estado se coloca, se projeta hoje em múltiplas instâncias, elas não podem estar dissociadas da ideia de unidade de Estado. Tá? E que enquanto estiver, não vamos padecer disso. Logo, penso que é necessário repensar o sistema para que esse problema seja, digamos assim, equacionado de maneira racional, tá? Seja por uma ideia de prevalência, né? Seja por uma ideia de compensação, tá? Mas equacionado. Né? Enquanto isso não acontecer, joguinhos de cintura é o que nos resta. Né? Mas peço desculpas, vejam que a Marion se equivocou completamente, um ledo engano, ela não conseguiu solução nenhuma hoje, a menos da minha parte, e talvez mais problemas, mas em 4 meses, garanto a vocês, como disse no início, estará solucionado. Então, a gente faz um segundo evento só para ouvi-la e teremos a resposta do problema. Obrigado, e registro mais uma vez a minha enorme alegria em estar aqui compartilhando angústias e compartilhando problemas com vocês. Repito aqui o meu carinho, não só carinho, mas a admiração que eu tenho por cada um daqueles que estão aqui hoje. A Helena é uma irmã que eu tive em Frankfurt e que guardo no meu coração com muito carinho, ainda hoje uma colega
de enorme, enfim, qualidade, uma das grandes penalistas do nosso país. O Guilherme, dessa geração de ouro, né, de grandes penalistas, encabeça, efetivamente, um dos nomes mais brilhantes, se não mais. E a Marion, que é aqui que provará que certamente, né, entrará para este grupo, resolvendo o problema que tem, eu mandei para vocês aqui, desde 1833, Carmiane, os seus primeiros desdobramentos. Obrigado, Marion, obrigado pelo carinho e pela lembrança. Obrigada, professor. Guilherme, a palavra é sua. Obrigado, Marion. Minha fala final é tão somente uma fala de agradecimento, né, pela oportunidade de poder ouvir e assistir às falas da Helena, do Fábio, que, como eu disse, eu admiro muito, né, compartilhar apenas algumas preocupações, e eu, infelizmente, não vou conseguir responder a todas as perguntas que foram enviadas. Eu peço que, se alguém tem uma pergunta que eu não pude responder, por favor, me mande, né? Eu costumo responder tudo que me mandam nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, nos comentários de vídeo do YouTube. Fiquem muito à vontade para mandarem lá. Eu só queria tratar aqui muito rapidamente uma pergunta que eu recebi do André Oliveira, que diz, nesses casos, seria melhor a gente começar a defesa pela parte administrativa ou penal. O que eu te diria, André? A gente começa por aquilo que vem por primeiro, porque nós não temos uma fórmula para seguir nesses casos. Há vezes que a denúncia vem e junto com ela vem uma ação civil pública, às vezes que o caso já está julgado na matéria penal e depois vem a ação civil pública, às vezes a ação civil pública vem quando ele está na fase de inquérito, né? Mas eu diria que se as duas vierem conjuntamente, não tenho dúvida que isso até é mais um problema da questão da sobreposição de sanções e da multiplicidade de agências de controle. Pelo formato do direito processual civil, a gente acaba sendo obrigado, lógico, tem aquela defesa prévia, mas a gente é obrigado a adiantar uma série de teses de mérito já na contestação, coisa que no penal a gente pode deixar para fazer no fim. Então, é uma forma, às vezes, né, do Estado blefar e obrigar a defesa a mostrar todas as suas cartas logo no começo. E vejam o perigo que há, que na ação civil pública o Estado pode se preparar para responder às teses defensivas que serão ainda levantadas por ocasião das alegações finais. E temos uma outra dificuldade aqui, né? O fato é o mesmo, e muitas vezes se trata de um fato bastante complexo. Imagine a dificuldade de ter que contratar, né, 2 escritórios especializados, um em matéria penal, um em matéria civil, e ambos terem que dialogar para apresentarem uma tese única. Eu fico pensando, imagino que os colegas aqui que acompanham compartilham da mesma preocupação que eu, se não é mais fácil você ter que aprender o rito da ação civil pública, aprender um pouco de processo civil para advogar na ação civil pública, do que ter que aprender um novo conjunto de provas, fazer a leitura de um novo conjunto de autos com 20, 40 volumes, né? Na época que eles eram físicos, eu não sou tão jovem assim, a gente tem uma dificuldade imensa. Então, eu coloco e me somo aqui aos colegas no sentido de que essa situação que a Marion levantou e colocou o debate para nós é uma situação da mais alta importância, ainda mais considerando o estado atual da advocacia criminal e do sistema de justiça penal. E eu me despeço agradecendo mais uma vez a todos vocês que nos acompanharam nessa transmissão, agradecendo de maneira efusiva a Helena, o Fábio, por aceitarem o convite da Comissão da Advocacia Criminal da OAB, aceitarem o convite da ESA, estarem aqui compartilhando experiências conosco, e agradecendo principalmente a Marion, que me possibilitou fazer parte e passar um pouco de vergonha aqui frente ao conhecimento dos meus colegas nesse webinar. Muito obrigado a vocês, um grande abraço. Obrigada, professor Guilherme. Bom, também só vou fechar agradecendo imensamente aos 3 queridos colegas e amigos por terem aceitado aí o desafio de estar mesmo longe, perto aqui para discutir esse tema que é tão inquietante. Agradeço imensamente também os que nos acompanharam pelo YouTube, né? O Guilherme já abriu espaço para eventuais perguntas e questionamentos que não foram eventualmente respondidos, vocês
encaminharem. Se tiverem também alguma resposta das perguntas, podem encaminhar diretamente para mim, de preferência, para ver se eu... se eu consigo finalmente caminhar com essa pesquisa. Brincadeiras à parte, eu quero deixar o meu abraço, quero deixar o meu carinho, professor Fábio, meu querido orientador, sempre muito gentil comigo em todos os meus pedidos, né, por estar aqui conosco, disponibilizando um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é corrido. Professora Helena, foi um imenso prazer e uma honra estar com você, eu admiro imensamente o seu trabalho, tenho, assim, um gosto muito semelhante na pesquisa pelo seu, sempre que eu penso em pesquisar alguma coisa, a professora Helena já pesquisou, verdade, assim, há uma gêmea na pesquisa, assim, eu sempre me inspiro, sempre gosto muitíssimo dos seus trabalhos e estudos, muito obrigada pela presença, e professor Guilherme, que também tem a minha amizade, a minha admiração, meu querido amigo curitibano, estamos sempre juntos, né? Até na data do aniversário, Guilherme, a gente está junto, né? Meu amigo geminiano. Muito obrigada a todos vocês, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei de estar aqui, e vocês, nossos ouvintes, também. Com isso, encerro agradecendo, deixando um beijo bem grande para todo mundo. Até a próxima!